E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o impacto da sua imagem para as outras pessoas. Nós sabemos que começar em um outro país é bem desafiador, né? E ter a nossa imagem alinhada com aquilo que a gente quer expressar é fundamental para garantir a nossa sobrevivência em um lugar diferente, principalmente quando a gente não tem, né, a língua, quando a gente ainda não fala a língua local desse lugar. Muitas vezes a gente vê que quando a nossa linguagem não verbal, ou seja, a forma com que a gente fala, gesticula, a nossa imagem facial, que é 80% da nossa comunicação, está alinhada com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, é muito mais fácil a gente ter uma comunicação assertiva, mesmo que a gente não abra a boca. E eu tenho recebido diversas alunas que têm me contado, né, sobre essa dificuldade de se expressar e como alinhar a sua imagem facial, que é a roupagem do rosto, com a roupagem do corpo, é fundamental para desenvolver, né, uma imagem que seja assertiva, que seja objetiva. Porque quando você não tem uma imagem alinhada com aquilo que você é, com a sua essência, você acaba tendo ruídos de imagem. E muitas vezes as pessoas têm uma impressão de você que é uma impressão que você não quer causar. Porém, os seus traços faciais estão comunicando aquilo ali. Por exemplo, tem pessoas que têm características infantis e isso eu me enquadro também, porque eu tenho um rosto que ele é mais achatadinho, né? Então é quase um por um. E essa é uma característica que é bastante comumente encontrada em pessoas, né, que têm as características infantis, porque os bebês, eles têm esse crânio que ele é menorzinho. Também a gente tem a questão do rosto ser um pouco mais largo. Então, a gente tem também essa característica que também é infantil. E aí a gente tem as bochechas que são mais volumosas, né? Não ter esse osso zigomático mais aparente também dá uma aparência mais infantil. O nariz com essa parte, né, mais redondinha, que é chamado um nariz mais batatinha, uma boca mais curtinha, também são características infantis e que para o nosso cérebro é interpretada como uma imagem mais delicada, né, que não é tão confiável, né, e que não tem ali um preparo, ou seja, a gente não dá responsabilidades para crianças. Dessa forma, quando a gente tem muitas características infantis no rosto, as pessoas associam, né, essas características à falta de competência. Por isso, por mais que você seja uma excelente profissional, por mais que você seja uma pessoa que tenha, né, suas responsabilidades e uma certa idade, e eu coloco isso como a minha parte mesmo pessoal, porque quando a gente começa a estudar visagismo, a gente começa a perceber e a entender que muitas vezes as pessoas te tratam como você está expressando, né, quem você é, porque quando a gente estuda a questão do estilo pessoal, né, que são 7 estilos universais, e também a questão do temperamento. Então, quando você tem esses traços faciais que remetem ao infantil e você ainda reforça, que era o meu caso, com um estilo mais romântico, você traz muita suavidade para a imagem e aí
eu tenho também o meu temperamento, que é mais fleumático, misturado com o estilo pessoal mais romântico, acaba trazendo muita infantilidade e acaba romantizando a imagem e deixando uma imagem mais fragilizada. Dessa forma, seria muito complicado eu poder expressar a minha parte profissional, principalmente para quem precisa trabalhar em um ambiente que precisa de uma certa autoridade, precisa com que as pessoas te levem a sério. Então, quando a gente entende, e tem esse autoconhecimento e consegue entender qual é o meu estilo pessoal, o que eu quero transmitir através da minha imagem, como eu posso trazer mais força para o meu rosto através da maquiagem. Por que a maquiagem? Porque o nosso rosto, juntamente com o cabelo também, expressa muito quem nós somos e é 80% da nossa comunicação. Ou seja, as pessoas passam muito tempo olhando para o nosso rosto. Então, ter um rosto que reflete, o que você quer expressar é fundamental para que você, abra as portas, Outra coisa também, o contrário se aplica para quem tem, traços no rosto que remete, à força, à força, à seriedade. Muitas vezes esses traços também estão relacionados, a excesso de força, braveza. Muitas pessoas têm as suas expressões faciais, que é um ponto também que a gente trabalha dentro da análise visagista, que é as expressões faciais. Muitas vezes a gente tem uma expressão facial que está transmitindo ali força, principalmente para quem tem as sobrancelhas um pouco mais juntas, mais grossa, uma sobrancelha mais arqueada. É uma sobrancelha que passa bastante força. E quando a gente reforça essa sobrancelha com arqueamento muito alto e o ponto inicial muito baixo, a gente traz um ar de braveza mesmo, Quando a gente tem o maxilar um pouquinho mais grosso também, quando a gente tem a glabela também bem desenvolvida, que são características masculinas. Então a gente traz bastante força para a nossa imagem. Sabe aquela pessoa que quando você olha, você tem a sensação de que essa pessoa está com raiva, de que essa pessoa está brava, de que aquela pessoa não gostou de alguma coisa, Então é aquela pessoa que tem a cara sempre fechada. E na verdade, pode ser que essa pessoa seja uma pessoa excelente, porém a primeira imagem é a que conta. E aí o nosso cérebro faz uma associação, com essa imagem e associa a essa pessoa a uma pessoa ruim, E aí a gente não tem aquela aproximação, que é o contrário, de quem tem um rosto com umas características mais infantis, que aí você tem, aquela coisa de você querer se aproximar, porque é algo fofinho, é algo bonitinho, a gente associa a uma pessoa que tem, uma carinha de boazinha. Sabe aquela pessoa que fala assim, você tem cara de boazinha, ela tem cara de boazinha, tem cara de boneca. Então a pessoa, ela associa essas características à questão de bondade, de lealdade. Já a pessoa que tem uns traços que são mais fortes, que remete, a raiva, a gente tem aquele certo respeito e a gente não tem, aquela aproximação amigável com essa pessoa. Por isso é fundamental que quando a gente está principalmente em outro país e a gente também quer, criar mais acessibilidade, ou seja, que as pessoas,
cheguem até nós, venham até nós, ou até mesmo criar um certo distanciamento e respeito, é fundamental que a gente tenha todo esse conhecimento e saiba, né, ter uma imagem que seja autêntica e que expresse o que a gente realmente quer. Senão a gente fica travada na imagem pessoal e na linguagem não verbal, que é o quê? Quando a gente está em outro país, a gente não consegue falar através da boca. Por isso que é fundamental a gente aprender, né, sobre as nossas características pessoais, fazer um autoconhecimento sobre temperamento, sobre o nosso estilo pessoal, né? E sobre as características faciais do nosso rosto e o que mais valoriza e o que transmite a nossa imagem para outras pessoas, para que a gente se sinta bem e para que a gente também, né, possa fazer com que as outras pessoas nos entendam, para que as outras pessoas ao nosso redor também se sintam bem, porque quando a gente está bem, tudo ao nosso redor está bem. E aqui é bem interessante porque quando a gente muda para uma outra cultura, isso significa que alguns hábitos e até mesmo, né, o nosso comportamento irá mudar. Porque no Brasil a gente tem uma forma de viver, a gente tem uma forma de se expressar, a gente tem uma forma de se vestir até, né? Então, no Brasil, é comum a gente vestir um certo tipo de roupa, um certo tipo de calçado. E quando a gente vem para a Europa, essas coisas vão mudando aos poucos e você vai se adaptando, né, à realidade local. E dessa forma é fundamental que você tenha essa clareza de quem você é, o que você quer transmitir e o que a sua imagem naturalmente já transmite, para que você tenha, né, autoconhecimento, autenticidade e não se perca, né, muitas vezes em determinados estilos, ou até mesmo se ache incomum, né, dentro de uma cultura, se sinta perdida. Por isso que é fundamental que a gente tenha esse autoconhecimento, para que a gente também possa dar um pontapé inicial na nossa independência e na nossa vida no geral, né? Quando a gente se sente bem, tudo fica bem ao nosso redor. Então é fundamental que a gente tenha esse autoconhecimento e ter um direcionamento do que fazer, do que usar. E se você quer se aprofundar no tema visagismo, é só você se inscrever no meu curso de visagismo baseado em neurociência, que será um prazer estar com você.